Fala, meus jovens! Beleza? Boa tarde. Tudo bem aí com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Tô aqui dando continuidade à viagem. Nem fiz um vídeo aí do início da viagem, mas aí resolvi fazer aqui agora. Estamos passando aqui. Acabei de parar, na verdade, aqui para tomar um café no Posto Trevo. Eu não conheço muito bem aqui a região. BR-116 eu tô. Posto Trevo. Perto aqui de um, acho que é um distrito isso aqui, Tanque do Rumo. Tanque do Rumo. Estamos indo na BR-116, estamos indo sentido a Fortaleza. Estamos próximo aqui também a São Domingos. Pouco antes de Tucano. Antes? Peraí. Depois de Tucano. Eu estou exatamente no meio, entre Tucano e Euclides da Cunha. Tive que olhar no GPS aqui porque eu fiquei meio perdido. Bora comigo? Eu vou andar um trechinho aqui. Parei nesse posto aqui, mas ainda são 16 horas. Vou ver se eu rodo mais um pouco para frente aí. Conversei com dois motoristas aqui, macaco velho. Como diz o outro, caminhoneiro raiz, né? Das antigas. E aí eles falaram para mim, eu nem lembrava. Eu passei aqui 2 semanas, não, mês passado. Passei e não lembro desse posto. Na verdade, eu lembro vagamente que estava abrindo um posto lá da rede HG. Minto, eu cheguei a entrar nesse posto. Olha como é que são as coisas. Eu nem estava lembrando. Eu cheguei a entrar nesse posto achando que já tivesse aberto, loja de conveniência, eu ia tomar um café e tal, mas estava fechado, só que estava aberto só as bombas, né? E aí eles comentaram comigo aqui agora que desse posto, acho que já deve ter inaugurado. Tomara, né? Vou acelerar para lá. Aí eu vou levar vocês comigo aí. Deixa eu virar a câmera aqui. Bora então? Dá uma resinha aqui, vamos seguir aí. Eu nem lembro o nome da cidade onde fica esse posto. E, como eu falei, eu passei por eles mês passado, mas minha memória é aquela memóriazinha bem ruim. Eu demoro para gravar os trechos assim. Na verdade, às vezes eu até lembro, mas quando eu tenho que falar a respeito do trecho ou de algum lugar específico, eu acabo esquecendo. Pra entender, né? Vamos ver aqui como é que vai ficar a gravação, que o sol tá batendo bem em cima da câmera, ela costuma aquecer. Vamos ver na hora que eu pegar ali o asfalto, a BR, para ver se fica mais tranquilo. Se o sol não bater tão diretamente nela assim, ó, olha, tá vendo? Não dá para vocês verem, né? Ela escureceu a tela aqui, mas já é um modo dela de preservação, vamos colocar assim, de o sol vai bater bem em cima. Vamos ver o que vai dar. Deixar ela aquecer, ela costuma parar a gravação. Celular, né? Como eu falei com vocês, isso aí é meu telefone. A imagem dele fica boa para gravação, então não estou usando ele até eu conseguir comprar uma câmera. Pessoal, eu vou relatar para vocês aí. Me aconteceu essa viagem hoje, especificamente, mas eu vou tentar, vou puxar um pouco para trás aí. Semana passada eu cheguei de viagem no sábado antes do carnaval, né? Não lembro a data exatamente,
Ver se eu acho aqui. Cheguei no dia 22, no sábado, descarreguei no dia 22. Aí fiquei em casa domingo, sábado à noite, domingo. Tinha que resolver uns problemas no caminhão, mas tem as coisas de casa também, eu acabei me enrolando. Eu fui na segunda-feira, peguei o caminhão na segunda-feira para ela resolver um problema de parte elétrica, né, que eu tinha e um pneu que estava furado. Vou ver se eu boto aí para vocês aí no decorrer do vídeo aí as coisas. Aí eu tinha que fazer isso, né? Tinha que consertar esse problema na parte elétrica e pneu. Na segunda-feira eu saí cedo para resolver essa questão do caminhão aí, que eu tinha que fazer manutenção, né, na parte elétrica, tinha um pneu furado, um parafuso, então tinha que correr atrás dessas coisas. Só que eu fui meio tarde na segunda-feira. Acabou que eu cheguei lá em Viana, o caminhão estava em Carapina, né, são 30, 40 quilômetros mais ou menos de distância de onde o caminhão estava para onde eu fui fazer a manutenção. Aí me indicaram um eletricista, fui lá. Cheguei lá, o cara estava lotado de caminhão. Cheguei meio tarde, então perdi a segunda-feira. Na terça-feira, acho que foi na terça-feira eu fui levar minha esposa ao médico. Ela precisava fazer um exame lá e eu tinha que estar junto, precisava de acompanhante, não sei bem exato o que era, eu tinha que estar lá. Aí não fui. Na quarta-feira eu acordei cedo, mas queria pegar uma carona com um colega, mas aí não deu certo, eu acabei não indo. Resumindo, eu fiquei para resolver isso só quinta e sexta-feira. Corri lá no eletricista. Cheguei cedo dessa vez no eletricista, cheguei 7 da manhã no eletricista. E aí resolvi um problema que tinha dado no caminhão. Na última viagem eu retornando, ele estava acendendo a luz de ré e ligando a sirene de ré. De forma assim, intermitente. Ficava um tempo ligado, depois desligava, sozinho. Então está acontecendo alguma coisa no caminhão, eu ainda não sei o que é. Porque eu levei no eletricista, a lanterna tinha queimado, a lanterna do lado esquerdo era uma lanterna de LED. Aí ele falou que poderia ser por causa da lanterna, talvez ela tivesse em curto, né, e tal. Aí o que eu fiz? Botei 2 lanternas novas e tal, aproveitei que eu estava no eletricista, tinha umas lâmpadas queimadas, lâmpada que fica no alto do baú, na parte superior, e é ruim para trocar, tem que ter escada e tal. Então, na minha casa não chega o caminhão perto, então fica ruim. Eu aproveitei que eu estava no eletricista, já pedi para ele trocar também essas 2 lâmpadas. Tinha uma lanterna de LED também, traseira da carreta, que estava mais de 50% dela estava apagada, os LEDs, né, tinha queimado. Mandei trocar. E também troquei as lâmpadas, tinha lâmpadas de farol queimadas e tal, então deixei o caminhão certinho. Só que eu fiquei o dia inteiro no eletricista. No finalzinho da tarde o caminhão não quis pegar a bateria. Essa bateria minha já vinha há um tempo já dando sinais, 2 baterias LA, que quando eu comprei o caminhão já... Voltei, pessoal. O telefone aqueceu, aí eu dei um tempo para ele aí. Mas retomando aí, eu tava comentando que o caminhão não quis pegar no final da tarde lá no eletricista. E aí o cara deu uma recarga na bateria, né? Só que aí ele me mostrou lá, ela tava superaquecendo, certo? Eram 2 baterias LA que estavam no caminhão desde quando eu peguei, desde quando eu comprei o caminhão. Então essas baterias estavam superaquecendo. E aí eu saí de lá na correria para ir tentar trocar essas baterias. Já era 4 da tarde, eu tinha que gastar menos de 1 hora para chegar, para andar 40 quilômetros dentro da cidade, praticamente. Quem conhece Carapina ali sabe que é complicado esse horário de quase 5 horas da tarde, é embaçado. Então, saí correndo do eletricista para ir lá trocar as baterias.
E aí só foi eu sair do eletricista, o caminhão começou de novo a apitar, ligar a sirene de ré e ligar a luz de ré. E aí eu já tinha ido embora, né? Sexta-feira, não tinha o que fazer. Fui embora, fui lá, troquei as baterias e fiquei com esse problema aí de ainda na parte elétrica. Eu fui lá para resolver prioritariamente isso, mas não consegui resolver essa questão aí de ficar acendendo a luz de ré e disparando a sirene de ré. Um colega meu falou que pode ser aterramento, alguma coisa de aterramento do caminhão que tá frouxo e tal, mas nem chegamos a olhar. O eletricista nem chegou a olhar, porque para ele era lanterna. E no que ele instalou a lanterna, não apresentou o problema. Mas eu saindo de lá já voltou. Só que agora, neste exato momento, tá dominado. Parou de fazer isso. Vou até abrir o vidro aqui, ó, para ver se a gente consegue escutar. Ó, não tá ligada a sirene de ré. Então, aparentemente, quanto isso aí já tá tranquilo. Então, foi correria, cara. Correria. Quinta-feira eu saí, fui lá, troquei essa bateria, mexi nessa parte elétrica do caminhão, reinstalei os faróis de milho que eu tinha tirado, que a polícia é de LED, né? A Polícia Federal me multou e eu tive que tirar, mas eu botei de volta. Botei de volta, instalei um botão aqui também para uma barra de LED que eu botei no teto aqui também. Agora, além das milhas, eu tenho as barras no teste. Não é barra de LED, não é porque, cara, eu para mim, eu não utilizo isso aqui de forma assim, de qualquer jeito. Eu utilizo esse LED aí quando eu tô numa situação que a rodovia não dá condição. Às vezes a rodovia você vai e não tem uma linha no chão, é só o asfalto preto e você não enxerga nada. Aí sim eu ligo os LEDs para poder me ajudar. Mas eu acho que futuramente eu vou botar original, botar para evitar problema, né? Vou botar os faróis de milha originais e, e vou ficar só com a barra de LED no teto, porque vai ser uma coisa que eu raramente vou ligar. Ou talvez eu até tire ela também, não sei, vou pensar. Aí, depois do eletricista na quinta-feira, na sexta-feira, eu fui mexer com os pneus. O que acontece? Em setembro do ano passado, eu comprei 4 pneus novos, importados, porém novos, para colocar na carreta. Os 4 pneus que eu retirei da carreta eram pneus que ainda não tinham sido reformados. Eram pneus novos que o ex-dono colocou lá para trás da carreta para terminar de alisar. Essa é a prática do caminhão. Então, de quem tem caminhão, né? Então eles estavam já na hora da reforma, para não perder eles, eu comprei esses 4 novos, mandei colocar na carreta, tirei esses 4 que estavam lá, mandei reformar, e esses 4 reformados, primeira reforma, novos, primeira reforma, repetindo, estão lá em casa, eles servem para rodar na carreta, certo? E aí eu fiquei com esses 4 pneus novos. Agora, na viagem passada que eu fui para Fortaleza, ele entrou um parafuso grande nele, entrou na banda de rodagem dele, e bem na quina assim, do pneu, no ombro que eles falam do pneu, e ele varou na lateral do pneu. Varou entre aspas, ele fez um vergão, ou melhor, ele estufou um pouquinho o parafuso, assim, ó, a borracha para fora, mas não tinha rasgado. Aí eu tinha que mexer, né? Tinha que trocar, botar o step de volta pro step, consertar esse pneu aí e tal. Aí eu fui numa recapadora da Michelin. Chegando lá, o colega lá falou para mim que ele não podia dar garantia da reforma, porque poderia, ali naquela vulcanização, poderia não dar certo. Então ele não poderia me dar garantia. Aí eu resolvi, então, tirei esse pneu que estava com o parafuso, tirei o par dele, coloquei 2 pneus novos Michelin na dianteira, e os 2 Bridgestone que estavam na dianteira,
que estavam assim, mais ou menos, tinha uns 40% de pneu, vamos botar assim, tava 40, 50%. Ele estava quase na hora de ir para trás mesmo. Daria para rodar mais na dianteira? Até daria, se eu não tivesse descuidado deles. Eu descuidei um pouquinho, o pneu que estava do lado esquerdo, ele desgastou de forma irregular. Então ele gastou muito uma parte da lateral dele, assim, do ombro dele. Então, para rodar na dianteira já não estava muito, assim, seguro. Eu fiz o quê? Botei eles dois lá no lugar desse pneu que estava com parafuso. Então, fiquei bem de pneus. Esses dois que eu retirei, esse que está com parafuso e o par dele eu tirei e levei para casa. Vou tentar recuperar eles, porque para rodar na carreta, dá para vulcanizar, dá para os caras fazer uma gambi lá e dá para rodar bastante tempo ainda na carreta. Se eventualmente ele não aguentar, ele vai estourar, né? E aí é isso aí. A vida do caminhoneiro é essa. Não dá para botar pneu novo, não. É pneu reformado. Seria bom se pudesse comprar tudo novo e sempre trocar e botar sempre novo. Mas infelizmente no nosso país não dá para fazer isso, não. Mas aí o que acontece? Eu vou botar a foto dele, desse pneu que entrou o parafuso. Vou mostrar para vocês como que foi a situação. Vocês vão ver que na foto que eu colocar, ele vai estar rasgado. Por quê? Na hora de tirar o pneu, de desmontar o pneu da roda, o colega lá botou numa máquina pneumática lá. Aí a máquina, muita força, né? Ela pressionou o pneu ali naquela parte do parafuso e acabou jogando o parafuso para fora. Acabou rasgando. Mas nem sei se ia fazer muita diferença não, porque estava bem fininho. Já você viu onde o parafuso entrou. Então eu vou ter que tentar reformar ele. Vou tentar revulcanizar, na verdade. E isso foi na sexta-feira, cara, que eu fiz. Fiquei o dia inteiro também lá na recapadora. Na verdade é na Vitória Diesel Caminhões. E lá tem na Vitória Diesel são representantes da Michelin. E aí eu acabei resolvendo esse problema tudo em quinta e sexta. Mas gastei uma grana. Gastei uma baba, porque na oficina elétrica lá eu tive que comprar 2 lanternas para o cavalinho. Comprei uma lanterna de LED para traseira, porque ela lá atrás dá para você trocar as partes da lanterna da carreta. Então eu troquei uma lanterna. Não é barato com eles lá, né? Se eu tivesse comprado pela internet, mas eu precisava resolver o problema para viajar. Não dava para esperar chegar, eu não poderia ficar esperando chegar. E foi bom eu ter feito isso porque na própria sexta-feira eu entrei em contato. Não minto, na quinta-feira eu já tinha entrado em contato com a transportadora onde eu carreguei pela segunda vez esse ano essa mesma carga aqui para Fortaleza. Já tinha entrado em contato com ele para ele entrei assim, mandei um caô nele para ver se ele me colocava para carregar, se eu podia deixar o caminhão lá para ele carregar para eu pegar na quarta-feira. Falei com ele que eu queria passar o carnaval em casa. Queria mesmo, que eu fui pra praia, fui lá pra Marazu, na Barra do Saí, município de Aracruz. Passei o final de semana na casa de um amigo meu lá, com um monte de amigos lá, minha família. Então pra mim foi bom. Foi bom por estar junto. Mas infelizmente eu não posso me dar esse luxo toda vez, porque as contas do caminhão e mais esses acontecimentos que tem de manutenção, que sempre acontece, você tem que trabalhar, né? Não dá pra você ficar final de semana querendo ficar todo final de semana em casa ou feriado. Por isso que às vezes tem muita gente que fala que caminhão não dá dinheiro. Não dá dinheiro porque a pessoa não trabalha direito, ou gasta muito, ou gasta o dinheiro todo do caminhão, né? Então tem que trabalhar ali. O cara tem que ser ponta firme, pegar para trabalhar mesmo com disposição, gastar o menos possível na estrada e o dinheiro do caminhão ele tem que guardar. Aí a tendência é dar certo. Futuramente ele vai, né, fazer uns saques desse dinheiro a mais para ele poder comprar as coisas que precisa, tudo que precisar. Mas a princípio é isso. Então eu combinei com esse cara da transportadora, deixei o caminhão lá para carregar na sexta. Quarta-feira eu voltei da praia, voltei na terça na verdade.
Na quarta-feira eu fui lá, peguei o caminhão, já estava carregado, já estava com as notas tudo pronto. Só dei partida no caminhão, dei início de viagem do teclado do rastreador e acelerei. E aí, tô aqui, tá tocadinho aqui, na 116, já passei BR-116, já passei o município agora de Euclides da Cunha, e vamos ver se eu ao encontro do posto aí da rede HG, eu não sei onde que é, mas o cara falou pra mim que é antes do Trevo de Ibó. Então vamos embora pra tentar fazer esse pernoite lá. Agora já tá escurecendo, já vão perceber aí no vídeo que já tá escurecendo, já são 17h07, o sol baixou ali já, ele entrou atrás de umas nuvens ali. Mas aí, pessoal, queria estar trazendo para vocês aí essa situação aí de manutenção, de gasto com o caminhão, que a gente acompanha lá o caminhoneiro, eu acompanho, se vocês quiserem também aí vocês podem acompanhar, o caminhoneiro Raiz, é o codinome dele lá, né? Codinome, ou sei lá como é que se dá aí, o QRA, né? Ele. Só que ele a rede dele é a rede vizinha, ele lá no TikTok. Bota lá, caminhoneiro Raiz. Ele traz umas opiniões que para muitos é polêmica, mas não é. É a realidade do caminhoneiro. Quem tenta seguir na linha das coisas que ele fala lá, a tendência é prosperar. Por quê? Ele é o exemplo de que prosperou assim. Ele tem um caminhão lá dele que é antigo, gosta do caminhão, o caminhão não dá trabalho para ele, porque ele faz as manutenções, ele deixa o caminhão sempre em pezinho, não deixa o caminhão cair, né, em termos de manutenção. E aí tem sempre um caminhão bom, econômico, onde traz esse rendimento. Provavelmente ele deve fazer nessa linha aí do que eu comentei com vocês aí, de tirar um valor para ele, mas sempre manter aquele valor para o caminhão, porque o caminhão precisa, sempre vai ter uma manutenção, alguma coisa, às vezes você passa um período sem fazer, mas aí vai vir um pneu, é uma mangueira que estoura, é um tirante, é embuchamento, é troca de óleo, filtro, e às vezes um arranque, um alternador, então sempre vai ter alguma coisa. Então, a linha de trabalhar num caminhão que é seu, ainda independente se ele tem prestação ou não, certo? Quem já tem um caminhão quitado, maravilha. A retirada que você pode fazer para você é maior, né? Porque a prestação que você pagaria, que você não paga, você pode pegar para você. Mas não quer dizer também que você tem que gastar esse dinheiro tudo. Isso é uma ideia que o brasileiro tem. Quanto mais o cara ganha, mais ele ganha. Se ele ganha 5, ele gasta 5. Se ele ganha 10, ele gasta 10. Não deve ser assim. Né? Eu, toda a minha vida, eu nunca juntei dinheiro. Agora, no caminhão, eu vou ter que aprender. Eu tenho, desde agosto aí, como eu falei que eu estou rodando aí com o caminhão, e eu tenho praticado isso. Eu tiro para mim um percentual de salário, pago a prestação, o que sobra eu guardo para o caminhão. Essa é a minha regra. Então, eu acredito que dessa forma aí, é a mesma forma que o caminhoneiro raiz lá pratica, e é a forma que é o ideal. Futuramente você vai poder fazer retiradas maiores. Quando eu tiver, por exemplo, o caminhão quitado, o que eu pago de prestação, eu vou poder, de repente, fazer uma retirada maior para investir em outras coisas, numa casa, num outro caminhão, no que for. Muita gente que quebra porque gasta tudo, né? Torra com outras coisas e o caminhão uma hora vai pedir. E foi o que aconteceu comigo nessas duas últimas viagens. Eu não vou falar que o caminhão quebrou, mas são coisas que, né, vão acontecer. Nessa viagem passada, ele estragou esse pneu. Eu vou botar que estragou, então eu vou tentar recuperar ele. Que entrou esse parafuso, precisei trocar. Depois, o tirante da balança lá do último eixo estava quase caindo. Estragou lá os embuchamentos, eu tive que fazer embuchamento. Aproveitei, já fiz o alinhamento da carreta e tirei a direção, estava torta. O cara fez alinhamento do cavalo para mim também. Então, gastei um dinheiro lá, né? Na última viagem com relação a isso aí. E mais o cabeçote do filtro Racó, que estragou. Então já tive essas despesas aí na viagem passada. Quando foi agora, nessa viagem, não parou aí.
Quando foi agora nessa viagem, eu precisei mexer com os pneus, parte elétrica também. E agora, para finalizar, nessa viagem que eu tô agora, eu estourou uma mangueira. Eu vou tentar colocar foto de tudo aí para vocês aí de conforme eu fui falando aí, eu vou tentar colocar a foto das coisas. Ó, apareceu o sol de novo, ele estava atrás das nuvens. O que aconteceu? Eu saí de Serra na quarta-feira de manhã, destino a Fortaleza, vim pela BR-101. Andei 1.000. Na quarta-feira eu andei, sei lá, uns 400, 500 quilômetros. Fui até Eunápolis, dormi em Eunápolis. Depois, na quinta-feira, eu saí de manhã de Eunápolis e vim até Feira de Santana. Mas eu cheguei em Feira de Santana, já eram por volta de 3 horas da tarde. Eu resolvi, então, abastecer lá em Feira de Santana. Na verdade, é Conceição de Jacuípe, no posto Jacolima. Abasteci lá. E 3 e pouco da tarde, eu resolvi ficar por lá. Não quis seguir viagem. Eu poderia ter seguido viagem, mas resolvi ficar lá, dormir lá e sair no outro dia. Aí hoje de manhã, quinta-feira, saí de manhã, acordei 6 e pouco. 6h30 eu pensei, vou fazer um café. Quando eu fui na caixa de cozinha fazer o café, o sol tava batendo na caixa de cozinha. Aí eu falei, quer saber? Não vou fazer café não. Eu vou andar até o início da BR-116, passa por Feira de Santana, né? Andei até a ideia era andar até o início da BR-116, parar num posto lá. Acho que o posto é menor preço ou melhor preço, alguma coisa assim. Porque lá tem uma barraquinha que vende... O pessoal vende mingau, é Barraca do Mingau o nome. Mingau lá de milho, de não sei o que lá e tal, e dizendo lá. Aí resolvi parar lá para tomar esse café. Entrei no posto, dei a volta no pátio, parei. Só que quando eu parei com a direção virada para a esquerda. Eu até fiz um post lá um story no Instagram dizendo que eu parei propositalmente, mas não foi. Eu tô me desmentindo aqui, né? Porque na verdade eu falei na hora lá, mas eu parei para refletir depois. E eu parei, foi por acaso, não foi proposital. Porque eu já tinha batido os pneus lá na hora de sair. Então eu cheguei lá, como eu parei com a roda virada, quando eu desci do caminhão eu olhei pro pneu. Aí fui dar uma analisada, porque eu já tinha rodado 1.200 km já com esse pneu novo, né? Eu vou dar uma olhada para ver como é que tá. No que eu abaixei para olhar o pneu, para passar a mão nele assim, eu olhei dentro da caixa de roda. Aí tava uma mangueirinha esguinchando água. Tava aquele jatinho de água assim, espirrando. Fui ver a mangueira do radiador, a inferior ali do radiador, tava furada, rasgou a mangueira. E eu tava dentro do posto, ainda em Feira de Santana. Imagina bem, se eu tivesse saído na quarta-feira para descarregar na sexta, talvez daria tempo, mas lá em Fortaleza, para rodar 2.200 km. Só que o que eu teria que fazer? Eu teria que sair na quarta de manhã, rodar o dia inteiro. Eu não ia conseguir, se eu rodasse o dia inteirinho, saindo 6 da manhã, rodasse direto, eu não ia conseguir chegar em feira. Provavelmente eu ia chegar em Buerarema, próximo a Itabuna. Chegar tarde da noite, mas chegava. Aí dormiria um pouquinho lá em Buerarema, sairia no outro dia, acelerava, ia ter que rodar. Dormiria não, eu tinha que tocar direto, senão não dava tempo. Eu tinha que sair 6 da manhã, tocar o dia inteiro, a noite toda. Depois na quinta-feira o dia inteiro, ia chegar de manhã na sexta-feira lá no cliente. Isso é loucura, não vou fazer isso. Minha carga era para segunda, eu já pensei, minha carga é para segunda, então eu vou devagar, vou de boa. E foi um pensamento correto. Mas na verdade, eu queria trazer para vocês que isso não além de ser uma coisa bizarra, né, você rodar esse tanto de horas e tal, perigoso, eu queria trazer para vocês a questão do livramento. Porque para mim foi livramento. Porque eu já tirei isso da minha cabeça lá no início, né?
Na verdade eu saí pensando, mas depois eu tirei da cabeça, mudei de ideia. E quando eu parei em Feira de Santana, era 3 e pouco da tarde. Daria para rodar mais umas 3 horas ainda. Daria para rodar mais umas 3 horas. Não rodei. Parei para dormir. Parei 3 e pouco da tarde, fiquei lá esperando o horário, né? Dormi, já era 9 da noite, mas fiquei parado no posto. No outro dia eu ia fazer um café da manhã, se eu tivesse tomado aquele café da manhã, provavelmente eu ia acelerar. Ia acelerar, ia embora, ia parar dali umas 3, 4 horas depois. Poderia ter parado com essa mangueira numa região igual essa aqui que a gente está, ó. Não pega sinal de telefone, não pega internet, certo? Tem movimento de caminhão? Tem. Mas, você vê, ó, não tem um acostamento. É uma região deserta. Então eu poderia estar empenhado aqui num local desse, correndo mais riscos, além de acidentes, risco de ser assaltado e tudo mais, porque é deserto. Então, cara, eu coloco isso como livramento. Lá na primeira, em Feira de Santana, quando eu parei para dormir, foi Deus que colocou na minha cabeça que era para eu ficar lá. Depois, quando de manhã, quando eu fui tomar o café, que o sol tava batendo na caixa lá, foi Deus também que preparou esse momento para eu não precisar ficar lá e deixar de ficar lá, na verdade, e seguir para esse posto, porque lá nesse posto eu tinha recurso. Lá nesse posto onde eu vi a mangueira furada, eu só dei a volta, fiz o retorno, parei em frente da oficina, o cara entrou debaixo, trocou a mangueira para mim e resolveu o problema. Fora que peça de caminhão em local assim é mais difícil, cara. Olha o tempo que demoraria para chegar uma peça. Então, pode acontecer ainda. A gente tá indo aqui, inclusive, dá algum problema no caminhão. Pode acontecer. Mas ainda assim, eu creio que mesmo que aconteça, Deus vai providenciar, vai me enviar alguém que vai me ajudar. Porque eu sou homem, certo? Mas eu não sou mecânico. Eu posso entrar debaixo e tirar uma mangueira igual aquela ali, porque é fácil de tirar. Mas aí eu vou precisar de água, eu vou precisar da mangueira nova. Então, para mim foi Deus que agiu nesse momento, assim como ele agiu na viagem passada. Porque saindo de lá do cliente, eu vi o parafuso, na viagem passada, o parafuso do pneu, troquei o pneu, botei o step. Depois, eu parei no posto para abastecer, ele mandou um cara que faz alinhamento lá me perguntar sobre o alinhamento. Aí fui lá e descobri que os tirantes da balança estavam caindo. Se eles caíssem, poderia correr o eixo da carreta, entortar tudo lá e estragar um monte de coisa, se eu não tivesse percebido. Depois disso, estragou lá o cabeçote do racó, do filtro racó. Eu estava num local lá que também não tinha casa de peça, não tinha essa peça específica, que era o cabeçote. Aí ele enviou um cara lá para poder me ajudar. Ele se ofereceu para ajudar, fez o que tinha que fazer no caminhão para eu poder seguir viagem. Depois esse mesmo cara que me ajudou lá, eu esqueci o nome dele, cara. Depois eu ponho aí para vocês aí o nome dele. Jarrão, acho que é o apelido dele. Gilmar, o nome dele. Depois eu vou conferir. Ele me ajudou no posto fiscal de Penaforte, que ele fez a ligação direta para mim lá, tirou a entrada de ar, fez o caminhão funcionar para eu seguir viagem. Depois, ele mesmo botou a peça no lugar, eu encontrei com ele novamente em Fortaleza, no mesmo posto que eu parei, ele parou. Então a gente descarregou o caminhão, eu descarreguei o meu, ele descarregou o dele, depois ele foi lá comigo, comprou a peça, instalou a peça no lugar. Se isso não é provisão de Deus, eu não sei o que é. Então, galera, eu queria trazer para vocês aí essa questão da fé, estar sempre conectado com Deus. E a gente, às vezes, mesmo que você não trabalhe com caminhão, você pode estar trabalhando ou exercendo qualquer atividade, ou indo para a escola, ou qualquer coisa que você estiver fazendo, sempre esteja em oração, pedindo a Deus para estar com você, te dando os livramentos necessários, enviando pessoas boas no seu caminho, porque a fé é a base. É a base, tem que ser. A gente tem que estar sempre conectado com Deus para poder a gente estar vencendo aí as adversidades, aí, as dificuldades do dia a dia. Beleza? Aí, pessoal, eu vou ver se durante aí eu vou ver se eu coloco a foto das peças que eu troquei aí.
E vou colocar também. Vou pensar se eu coloco aí o valor das peças. Para você ver também que a vida do caminhoneiro autônomo não é também esse mar de rosas. Não é, eu já sabia que não era. Olha, vê se tem cabimento, cara. Eu tô andando 80 por hora. O cara com excesso lateral, você é louco. Eu acho que pode considerar excesso lateral isso aí, né? Não dá pra nem pro cara caber nem dentro da faixa. Mas tá bom. Tô andando 80 por hora, cada um com seu cada um. Então, vou ver se eu coloco também o preço das coisas que eu paguei. Aí vocês podem, de repente, aí tá comparando. Talvez, igual eu falei, a preço da lanterna, eu poderia ter conseguido um preço melhor pela internet, mas também eu não tinha tempo para poder fazer isso, porque eu levei o carro para o eletricista para resolver o problema que estava acontecendo, que eu falei, né, de acender a luz de ré e a sirene de ré e a lanterna que estava queimada. Então, se eu fosse sair de lá para procurar a lanterna e não tinha como, eu não ia conseguir pagar um preço bom também, a não ser que fosse pela internet. Pela internet eu tenho certeza que eu já olhei. Paguei bem mais caro, mas resolvi o meu problema. Aí eu vou colocar o preço aí, eu vou ver se eu ponho o preço de tudo. Vou ver. Se não der, porque para fazer a edição fica bem complicado. Eu vou, pelo menos o preço do pneu aí, da lanterna, vou ver se eu ponho. Que eu gastei aí, quanto que eu gastei também com a mangueira aqui agora que eu troquei. Não foi barato não, tá? Adiantando para vocês aí, porque, como eu falei, a vida do caminhoneiro autônomo não é fácil. E para quem tem prestação ainda fica mais apertado. Dá para levar. Mas, contudo, todavia, porém, você tem que ser muito organizado, muito controlado. Evitar gastos desnecessários durante a viagem. Eu estou tentando me controlar nisso com relação à alimentação, que acaba gastando muito, utilizando a minha caixa de cozinha agora. Mas fácil não é não. Quem consegue comprar um caminhão à vista, igual esse meu aqui, o meu conjunto vale 300 mil. Quem tem 300 mil para dar à vista num caminhão, show de bola. Ou, quanto menor a prestação, melhor. Mas ainda assim, eu considero que tem um limite ali de prestação que é viável, no meu entendimento, para um caminhão no conjunto que eu tô aqui, né, que é um baú. Aí isso aí é vídeo para outra hora, de repente eu faço um vídeo aí falando sobre essa questão aí de valores e tal, se dá ou se não dá. Eu já comentei durante uns vídeos passados aí que o meu caminhão tem prestação. Eu acho que eu coloquei o valor das prestações aí também, mas eu falo aí para vocês de novo aí, faço um outro vídeo e tal, para poder vocês, quem tem vontade de trabalhar com caminhão, entender como que funciona. Beleza? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Tá escuro já, ó. A imagem ainda tá mais ou menos aí, mas tá ficando bem escuro. Queria pedir vocês aí para tá dando aquele likezão aí, fortalecendo aí a gente aí no canal. Se possível, compartilhando esse vídeo para que outras pessoas que gostam desse tipo de vídeo, que é esse estilo aqui que eu gosto, quando eu estou em casa eu gosto de ver, se você compartilhar aí, vai alcançar outras pessoas também que gostam desse mesmo formato aqui. E queria pedir vocês para fazer um comentário lá. Vai lá nos comentários e comenta lá se você já teve alguma experiência dessa na estrada. Que eu quero dizer, uma experiência que você achou que Deus estivesse agindo naquele momento ali, na sua vida, preparando as coisas para você em dificuldade. Eu já tive alguns outros, né? Mas aí, se você tiver, comenta lá. E comenta também sobre o preço aí do pneu. Eu botei pneu Michelin, preço da lanterna. Faz qualquer comentário lá, porque isso aí ajuda a fortalecer o canal, ajuda a crescer o canal. Beleza? E aí dá para eu comparar também com o que eu fiz, certo? É isso aí. Forte abraço a todos aí. Fiquem com Deus. Fui.